Vamos lá. Eu quero abordar com vocês, antes da gente entrar nas perguntas aqui, eu quero abordar sistemas de expansão. Porque muita gente, eu sei que bastante gente conhece sistema de expansão, mas tem bastante gente que também não conhece. E que máquinas, e aonde fica e que tipos são, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho rápido, né? Se tiver alguma dúvida, botem aí. Como eu falei, vou tentar responder todos. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos começar com os dispositivos de expansão em equipamentos 1 para 1, convencionais ou on-off, tá? Fluido 410 ou R22, equipamentos on-off. Dispositivo de expansão nada mais é do que o capilar, né, pessoal? Todo mundo acha que sabe como é que é esse dispositivo de expansão. É um caninho de cobre, enroladinho, fininho lá, com um orifício 0,42, 0,46, 0,52, aí você vai, dependendo a quem mexe, quem faz manutenção, sabe que tem que ver por essa bitola de orifício aí, tá? Então, dispositivo de expansão fixo, equipamentos on-off, 410 ou R22. Pessoal, é o mesmo dispositivo de expansão para o 410 e para o R22? Não, não é o mesmo dispositivo de expansão. Então, equipamentos fixos, tá? R22, 410, geralmente 90% é capilar, tá? Sempre capilar, tá? Sempre capilar. Não conheço nenhum equipamento baixo, de baixa capacidade, raio-wall, cassete, tá? Até aí 36, 24, ainda são capilares, tá? Então, vamos lá. Partiu daí, a gente tem os equipamentos maiores, tá? Piso-teto, os cassetes já daí para cima, 36, tá? Que dotados, que a gente trabalha com dispositivo de expansão piston. Para quem não conhece, é tipo um foguetinho, que eu gosto de falar que é um foguetinho. E a gente ele tem sentido, né? Tem sentido. Se a máquina é quente e fria, vem dois para botar um de cada lado. Se a máquina é só fria, vem para botar só de um lado. Não é o mesmo dispositivo de expansão para a expansão no quente e para a expansão no frio, é diferente, tá? Como que eu sei disso, Marcos? Está lá no manual, você vai ler o manual e vai ver qual é o dispositivo que o fabricante recomenda que você utilize. Geralmente eles mandam o orifício ali de dispositivo de expansão, o foguetinho, eles mandam 3 ou 4 bitolas, números diferentes, tá? Aí você vê no manual qual que se adequa à sua instalação e você vai utilizar ali. E lógico, né? Isso aí também, a gente está falando de equipamentos fixos, tá, pessoal? 410 ou R22. Quando a gente entra para equipamentos inverter, dispositivo de expansão, existem equipamentos de dois modelos, né? Dispositivo de expansão fixo ou dispositivo de expansão eletrônico, que é a válvula de expansão. Como que eu sei, Marcos, qual é o ar-condicionado inverter que tem dispositivo de expansão, fixo ou eletrônico? Cara, infelizmente você vai ter que ver no manual do fabricante ou abrir o equipamento para ver. Não tem como saber só olhando para o equipamento. Não diz lá dispositivo de expansão fixo ou dispositivo de expansão eletrônico. Tá bom, pessoal? Não diz. Então, ou você abre, ou você lê no manual. Alguns fabricantes marcam no manual qual é o tipo de dispositivo dela. Tá bom? Da marca. Qual é melhor? Gente, melhor é relativo. O melhor é custo-benefício. Às vezes, para o cliente, o melhor é o mais barato. Para a questão de funcionamento, o melhor é o eletrônico, que entrega realmente o que equivale ao sistema inverter, tá? O que é um sistema com modulador de fluxo refrigerante, aí, de fluido refrigerante. Então, o importante, o melhor para mim é o dispositivo de expansão eletrônico. Às vezes, para o cliente, não pode ser, porque isso aí já muda aí na faixa. Por isso que tem equipamentos aí, pessoal, inverter de R$ 1.600, R$ 1.500 e equipamentos inverter de 2.200, 2.300, sendo a mesma potência, tá? Então, ele muda muito. Ele muda dispositivo de expansão, tá? Não é eletrônico, é fixo. Muda motores, ventiladores, tanto de evaporadora quanto de condensadora, que também não são modulares, tá? São normais, tá? Liga e desliga. O compressor, todos são inverter, tá? Só muda essas características aí que fazem toda a diferença quando você fala em rendimento do equipamento e consumo de energia. Então, para quem quer um ar-condicionado realmente inverter, pessoal, os mais caros, né? Os baratinhos aí do mercado aí são compressores inverter mais dispositivo de expansão fixo, motores ventiladores sem modulação de velocidade, tanto na evaporadora quanto condensadora, tá bom? Então, o mais caro realmente é o melhor, tá? Mas
vai de cada um e vai de cada cliente que opta em comprar. Dispositivos de expansão, quando a gente fala de equipamentos 1 para 1, pessoal, é sempre no condensador, tá? É sempre dentro do condensador. Então, toda a linha já de fluido, a linha de baixa, já tá com o fluido expandido, tá? Linha de alta sempre retorna o fluido já superaquecido em forma de gás, tá bom? Mas o sistema de expansão de condensadoras 1 para 1 é sempre na condensadora. Vamos lá, agora vamos partir para equipamentos multi-split, pessoal. Multi-split. Dispositivo de expansão ainda na condensadora, tá? Multi-split, para quem já instalou, é aquelas cabeças pretas que ficam ali na linha de alta, tá? Na linha de alta da condensadora ali. Então, na linha fina, você vai conectar a linha de 1/4, tá? Geralmente é 1/4, quase todos os outros já são as linhas de alta 1/4, tá? Então, vai estar ali a linha de líquido, vai estar ali 1/4 e está sempre ali, tem as cabeças ali, 3, 4, 2, 3, 4, 5, tá? Ali é aquele dispositivo de expansão, ali é a válvula de expansão eletrônica, ali na condensadora. Quando a gente vai para o sistema VRV, pessoal, ou VRF, o dispositivo de expansão também é eletrônico, mas ele é lá na evaporadora, tá? Aqui na evaporadora, não nessa aqui, lógico, isso aqui é uma 1 para 1, convencional, mas o dispositivo de expansão fica dentro da evaporadora, geralmente na parte de cima da evaporadora, tá? Tem que desmontar quase todo o equipamento para conseguir chegar no dispositivo de expansão, tá bom? E isso para tudo, pessoal. Quando a gente trabalha no sistema VRV ou VRF, são todas na evaporadora. Tanto cassete, 1 via, 4 vias, 2 vias, dutado, infinidade, raio-wall, todas elas, dispositivo de expansão lá na evaporadora. Tá bom? Fui claro? Alguma dúvida? Acho que eu só queria abordar isso aqui, porque me veio na cabeça de falar, que é uma coisa que sempre muita gente pergunta, né? E é bom a gente estar sempre ligado no dispositivo de expansão desses equipamentos, né, pessoal? Manutenção, pessoal. Manutenção de equipamentos. É a mesma coisa fazer manutenção no sistema VRV com no sistema 1 para 1? Gente, posso te dizer que é basicamente a mesma coisa. Sou novo na área, o que é VRV e VRF? Glacial. VRV, quando a gente fala de VRV e VRF, é um sistema com fluxo de refrigerante variável ou volume de refrigerante variável. No caso, volume de refrigerante variável é o VRV. Patente da Daikin desde 82, então só ela pode utilizar VRV. Quando alguém chegar para ti, eu tenho um VRV para olhar, se o cara entende, ele sabe, ou você já vai saber que é Daikin. Se ele falar, eu tenho um VRF para olhar, VRF são todas as outras marcas, tá? Fluxo de refrigerante variável. É o mesmo equipamento? É o mesmo equipamento, tá? A diferença é que nem eu falei, a Daikin patenteou quando lançou o VRV e as outras empresas tiveram que ficar com o VRF, tá bom? Mas é o mesmo equipamento. O que é esse equipamento, VRV e VRF? Eles têm, eu vou ser bem grosseiro aqui na minha explicação, desculpe quem está na área, quem é técnico, mas é um modo bem legal de estar explicando. É como se essa condensadora tivesse um acelerador, que nem de carro, tá? Um acelerador lá, quanto mais você pisa, mais tem passagem de combustível para a queima do carburador ou da injeção. No caso do VRV, quanto mais acelera, tá? Mais ele faz a passagem de fluido refrigerante, tá? Para a linha, aumentando assim o nível de fluido refrigerante, aumentando a variação de expansão na evaporadora também, tá? Para ser bem grosseiro, tá, pessoal? Como eu falei, peço desculpas para quem é da área, tá? Mas é um modo legal de explicar como que é um sistema VRV. Ele é um acelerador de frequência, ele faz o compressor acelerar ou diminuir a sua rotação, aumentando ou diminuindo o fluxo de fluido refrigerante para a tubulação, tá? E isso lá na evaporadora também. Lógico, isso tudo em conjunto com placas eletrônicas, sistemas eletrônicos, tá, pessoal? Mas é um modo grosseiro de falar para você não ficar perdido aí o que é VRV e VRF, só para vocês entenderem. Ah, Jorge, por que os dispositivos de expansão do sistema VRV são na evaporadora? Pelo motivo, tá? Pelo motivo da gente ter tubulações muito grandes, poder atender vários equipamentos, tá? São vários motivos que esse dispositivo de expansão é posto lá na evaporadora, tá? A gente trabalha ali com uma metragem de linhas aí muito excessivas, tá?
tanto em altura de pé direito, entre evaporadoras e condensadoras. Imagina se a gente fosse expandir esse fluido refrigerante lá na condensadora, tá? Ele, com essa distância de infraestrutura, já ia ter a perca total aí, quase que total, de rendimento de frio, né? Vamos dizer assim, ele já ia perder toda a sua temperatura no arrasto da tubulação. Então, esse sistema de expansão é na evaporadora para melhorar o desempenho, tá? Para realmente ser mais eficiente no sistema de expansão, porque realmente ele está expandindo ali onde ele precisa trocar calor, tirar calor, pela distância da infraestrutura, tá bom? É por isso que o dispositivo de expansão dos VRV são lá na evaporadora, tá bom? Gente, quando a gente fala de manutenção, é a mesma coisa, tá? Basicamente é o mesmo equipamento, tá? Se tu pegar uma Midea 1 para 1 dos modelos novos e pegar uma Midea VRV, cara, vai ter a mesma coisa lá dentro. Tirando a válvula de expansão eletrônica, é tudo igual. Você vai desmontar a carenagem, vai ter a bandeja, o sistema é o mesmo. Cara, a gente só tem que cuidar, tá? A gente só tem que cuidar com o sistema eletrônico, né, pessoal? A gente tem que cuidar com o sistema eletrônico desse sistema, tá? Qual é a minha dica? A minha dica para você fazer manutenção no VRV. Cheguei, botei o pé dentro do apartamento, ou dentro da casa, ou dentro de onde for. O que você vai fazer? Como se tem que fazer em todo equipamento quando você for fazer manutenção, pessoal? Primeira coisa, liga, testa, vê se está funcionando. Pelo amor de Deus, não mexe no aparelho sem ver se está tudo funcionando certinho. Perca meia hora, mas é o que vai diferenciar depois, porque existem clientes que são sujinhos, tá? Como existem técnicos que também são, penduradores que também são, tá? Mas existem clientes também que tá com defeito de equipamento, chama para fazer manutenção, e se você bota a mão, o cara vai dizer, não, meu ar-condicionado estava funcionando, foi tu que não testou, tu que estragou na hora de fazer a manutenção. Então, primeiro de tudo, cara, testa o equipamento. Liga ele, faz rodar. Pelo amor de Deus, não bota a mão no ar-condicionado sem testar para fazer manutenção. Após isso, você vai desenergizar. Desliga o disjuntor, confere se não tem alimentação. Por quê? Por quê, pessoal? Se você bota a mão, fechar um curto com uma chave ali, num sistema desse, você pode queimar uma placa. E o que eu digo de pode é quase 99% das vezes que tu fechar um curto num sistema desse, energizado, você vai perder alguma placa. Se não for placa de evaporadora, você vai perder a placa da condensadora. Eu sofri com isso, uma higienização mês passado. Aí, ó, pra ver que eu não tô falando bobeira, tá? E, cara, MW, não é coisa de amador não, tá? Não é coisa de amador não, tá? A gente, macaco velho, na climatização, acontece, cara. Acontece. Então, leva de rotina de testar o equipamento, cara. Leva de rotina, tá? Porque a gente deixa passar mesmo. O ideal, o legal de tudo é tu fazer um checklist, cara. Faz um checklist ali, ó, para os teus funcionários, para você mesmo, de manutenção, checklist de instalação, isso é bem legal, isso garante que foi feito todos os parâmetros de forma correta. Então, teste, é importantíssimo, tá, pessoal? Não é bobiça minha, tá? É uma coisa muito importante a gente fazer isso, tá? Parece ser bobeira, mas, cara, faz toda a diferença. Partiu para a limpeza, gente, você vai desenergizar esse sistema, tá? Porque se você vier queimar uma placa de evaporador aí, cara, vou falar da LG que eu tive que trocar esses dias aí, faz pouco tempo aí, quem me acompanha no canal sabe. Uma placa de evaporadora da LG foi R$450 cada uma, tá? Eu tive que trocar duas. E se fosse placa da condensadora, são 4. A placa mais barata da condensadora era R$2.100, tá? R$2.100, a placa mais barata. E se eu for falar para vocês que era... Cara, era desse tamanho aqui a placa. Desse tamanho aqui, tá? Desse tamanho. 2.100, tá? Aí tinha duas desse tamanho, a placa de fonte e a placa de comando. Então, vocês imaginem, né? A placa de fonte desse tamanho e a placa de comando também. Tá bom? Então, cuida, gente. Desenergiza esse equipamento. Beleza, entendido isso, vamos partir para a manutenção. Como eu faço? Se é um equipamento que eu instalei, eu tenho válvula GBC nas evaporadoras. Se eu precisar retirar, eu vou retirar. Vou fazer o recolhimento do fluido refrigerante antes. Como que eu vou fazer o recolhimento se o sistema não recolhe? VRV não recolhe fluido refrigerante, pessoal. Sejam muito entendidos aí nisso, tá? Ó, só para vocês entenderem, eu vou deixar uma dica aqui, que eu estava ouvindo até, se eu não me engano, foi sábado, numa live.
Os fabricantes não estão mais orientando, eles não estão mais orientando, não, eles não aconselham mais a recolher fluido refrigerante 410 de nenhum equipamento, nenhum para um. Eles não aconselham porque pode vir a explodir o compressor. Tá, pessoal? Então, não é aconselhável recolher fluido refrigerante de nenhum ar-condicionado 410, tá? Tá vindo dos manuais, os fabricantes estão botando isso lá. Tá? Semana passada explodiu um compressor aí de uma Fujitsu em trabalho, explodiu. O cara trabalhando, ainda bem que o cara não estava muito próximo da máquina. Eles estão barateando, tá? O que acontece, cara? Ó, eu vou ser bem claro para vocês o que está acontecendo. Isso é custo de material. O que está acontecendo? Eles estão diminuindo o custo em tudo quanto é parte. E chegou no compressor. O que eu quero dizer com isso? Parede do ferro. As paredes do ferro do compressor estão ficando mais finas. Por que eu falo isso com toda a propriedade? Porque eu recondicionava compressor isso lá no ano 2000. A gente abria compressor e recondicionava compressor. E, cara, quem abria um compressor naquela época sabe o quanto era difícil abrir um compressor. Era uma chapa... Cara, eu não vou dizer muito, mas era no mínimo uns 8 a 9 milímetros, quase 1 centímetro de espessura um compressor. Hoje é menos de 0,5 milímetros a espessura da chapa do compressor. Então, o que acontece? O compressor ele rompe por alta pressão. Então, eles não estão mais aconselhando a recolher fluido refrigerante. E no VRV e no VRF não é diferente, já não pode, tá? Porque o VRV e o VRF não tem reservatório de líquido, tá, pessoal? Então, ele não comporta essa quantidade de fluido refrigerante para recolher. Mas quando tem a válvula GBC, você fecha a linha de alta, né? Ou a linha fina, tá? A linha de líquido, você fecha a linha de líquido na válvula GBC e faz esse equipamento trabalhar, recolher, ele vai sugar esse fluido que está na evaporadora, você vai lá e fecha a GBC na linha de baixo, tá? Ou a de retorno. E aí você pode tirar essa evaporadora. Mas se você não tem GBC, só lamento para você. Já aconteceu comigo, tá? A gente estava trabalhando numa garagem e eu estava instalando duas dutadas Daikin de 36 mil BTUs, tá? E o meu auxiliar emendou o azul com o verde, tá? Emendou o azul com o verde e eu não conferi e ele fez isso nas duas. O que aconteceu? A máquina eu bati e funcionou. Fechou, show de bola, vamos embora, repara as ferramentas, vamos embora. 15 dias depois, o que aconteceu? Deu uma descarga no prédio, o prédio estava em obra, queimou as duas placas, tá? Resumindo, R$ 5.600 de placas eletrônicas, tá? 2 placas eletrônicas, sendo porque eu paguei esse preço porque eu era autorizado, tá? Se eu não fosse autorizado, era mais caro ainda, eu ia gastar uns R$ 8.000, e isso já fazem 4 a 5 anos, tá? Só para vocês terem uma ideia do que é um custo de um trabalho que pode acontecer, dá problema, tá? Mas vamos evitar. Cara, placa eletrônica, quando a gente parte para multi-split VRV, gente, não é brinquedo, tá bom? A manutenção é igual. Lógico que a gente tem que cuidar com a condensadora, lavar, né, pessoal? Lavar. Quando a gente não vai retirar esse equipamento, tá? Vai utilizar aquela máquina de limpeza, tá? A máquina de lavar no local. Eu sei que tem gente que não gosta, eu sei que tem gente que gosta, mas tudo que vem para ajudar é bom. Tá? Lógico, quando pega um técnico que queira desmontar o ar-condicionado. Tá, pessoal? Isso é muito importante. Quando a gente vai fazer a limpeza daqueles equipamentos, cara, até o Jorge já um dia me pegou aqui para fazer uma live desmontando esse aqui e fazendo esse aqui. Cara, tem que desmontar. Tá? Não é porque você tá com a mini VAP ali que tu botou a bolsa embaixo que o ar-condicionado vai deixar até a placa eletrônica, motor, ventilador, tudo agarrado. Não, cara, não. Desmonta. Tira a placa eletrônica fora, porque se molhar a placa eletrônica, você perdeu. Ainda mais no sistema VRV, né? Que legal que vai ser, né? Então, cuida. Desmonta todo o equipamento. Deixa só a parte de plástico para te lavar. A bandeja serpentina, vai ficar a carcaça de trás da serpentina. A bandeja, tudo tira fora. Lava na garagem, lava no tanque, lava em qualquer outro lugar. Mas desmonta o ar-condicionado. Por isso que a manutenção não fica boa, porque a maioria das pessoas não desmontam. Fica a turbina, fica tudo lá. Tem máquinas que tem um ferro aqui embaixo, tipo a Fujitsu, tem um ferro aqui embaixo. Como é que tu chega com a maquininha lá dentro e lava a turbina? Não fica bom, cara. Não adianta me dizer que fica porque não fica.
Tá? Aí eu sou a favor dos caras que falam mal da máquina. Porque eles veem o cara fazer uma coisa dessa aí, lógico que fica ruim. Agora, se o cara vê o jeito que eu faço a manutenção, desmonta esse equipamento aqui, por exemplo, ó, quem é que sabe que esse equipamento aqui ele desmonta tudo? Alguém já desmontou esse equipamento todo aqui, ó? Cara, ele fica que nem a Fujitsu, fica só a serpentina, não fica nem a base atrás, tá? O que eu tive que fazer? Amarrar a serpentina no suporte, porque fica só a serpentina. E para mim poder lavar, para eu amarrar a bandeja, eu lavei a parte de trás, montei de volta e lavei a bandeja com a parte de trás montada. Sim, é uma manutenção. Tá bom, pessoal? E a manutenção preventiva do VRV? Então, Quente Frio, o que acontece sobre manutenção preventiva? Se você fez um contrato com o cliente, você vai ter lá, tá? Cada uma vez por mês você vai tirar filtro, a cada 3 meses você vai lavar, a cada 6 meses você vai fazer uma limpeza na condensadora junto, lógico, todos esses serviços mais a condensadora. A manutenção preventiva, se você tem um contrato, é assim que se faz. A cada mês você faz limpeza de filtro, a cada 3 meses você faz uma lavagem na evaporadora, a cada 6 meses você limpa a condensadora, desmonta, lava, tá? E uma vez por ano você faz pontos de ferrugem, tratamento na lataria, essas coisas desse tipo assim. Vai depender do teu contrato. No nosso caso, com os nossos clientes, é uma vez por ano a gente faz a higienização completa do equipamento. E quando a gente faz a higienização completa do equipamento, o que é? Desmonta, lava no local, tá? Eu não tiro o equipamento, muito raro, só se estiver muito sujo. Se estiver muito sujo. Mas como a gente faz manutenção sempre, então esse equipamento não chega a ficar naquele ponto de tu ter que, não tem como fazer no local, tem que tirar. Se eu pegar um dia um equipamento assim, eu vou tirar, com certeza, tá? O Daniel aqui, ó. Na minha opinião, o correto é tirar a máquina da parede. Se não tirar, muitas vezes não dá para limpar a calha, né? Sim, Daniel, com certeza, tá? Mas, que nem eu falei, no jeito que eu faço, dá. No jeito que eu faço, dá, tá? A gente tira tudo ali, cara, tranquilamente. Sabe quando, eu vou ser bem claro para ti, sabe quando que não dá para fazer essa limpeza assim, Daniel? De não lavar a calha atrás? Quando o cara que foi instalar fez assim com o braço, ó, fez o furo para a rua e meteu a máquina lá para fora. Aí não dá, porque tu não consegue mexer na máquina. Tá lá, o cara às vezes botou um flange de 50, kit de flange de bolso, kit de instalação de bolso, flangezinho de 50 centímetros, tá? Aí não dá mesmo, aí não dá, tá? Agora, se o cara faz o braço dentro da evaporadora, tá? Sai lá pelo lado contrário, deixa os flanges dentro, cara, tu desmonta a máquina, tu abaixa a máquina, tu faz o que tu quiser com a máquina ali. Então dá para lavar sim. Só que a diferença é que tem muitas coisas erradas, né? Muitas coisas erradas. Então, e quando você tem contrato e acontece de dar um defeito em um capacitor ou em uma placa, como fica no contrato? Então, MW, o que acontece? Quando a gente cria um contrato de manutenção, toda mão de obra é paga. Então, o cliente ele não vai desembolsar com mão de obra, tá? O contrato geralmente assim que a gente faz, para realmente fechar com o cliente, né? Porque assim, o que acontece? Você está convidando o cliente para te pagar por mês, né? Então, você tem que ter uma coisa diferenciada com o cliente. Então, o que a gente faz? Não, o contrato a nossa mão de obra, ela é totalmente embutida dentro de contrato. Apenas não é para retirada e reinstalação de equipamento, tá? Mas para manutenção, qualquer reparo à mão de obra é embutida no contrato, tá? Então a nossa mão de obra fica embutida no contrato. E a gente é cobrado a peça valor de venda, tá? Porque a gente é comercial, a gente compra e revende. Então, quando a gente faz a peça, é cobrado do cliente. A mão de obra está embutida no contrato. Não sei se é assim que você faz, mas o ideal é isso aí, tá? Então, a manutenção é isso aí, né? Vai do que tu fecha, desmontar o equipamento, tá? Fazer lavagem das peças, desmontar a condensadora, ver se não tem nenhum chicote solto, confere, tá? Às vezes a gente pode fazer uma limpeza nas placas, existem produtos para isso, limpeza de condensadora, pintura de base. Então, cara, manutenção é manutenção como se você fosse fazer um equipamento convencional, com um pouco mais de cuidado, porque é um sistema um pouco mais caro, tá? Bem mais caro, inclusive, né? Mas a manutenção em si é a mesma coisa, tá? Quanto tempo? Aí vai de você. Se você tem um contrato com o cliente, é aquilo que eu falei para vocês antes. De uma vez por mês filtro, de 3 meses evaporadora, limpeza, 6 meses condensadora, uma vez por ano ferrugem, e aí vai pelo seu contrato. Mas no mínimo, que a gente vende aqui, no mínimo um plano de manutenção, uma vez por ano a gente faz a manutenção em todo o nosso sistema que a gente instala VRV ou VRF. Pelo menos uma vez por ano o cliente, basicamente, que a gente obriga o cliente a fazer com a gente. Tá? A gente liga enchendo o saco, tem que fazer, blá, 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 blá.
por causa da garantia, então, pelo menos uma vez por ano a gente faz de todos os sistemas que a gente instala, tá? VRV e VRF. Diferenças do VRV 1 para 1, então já expliquei, né? O 1 para 1 a gente só pode trabalhar com um equipamento para um equipamento. Geralmente o 1 para 1 a gente não tem essa disponibilidade de equipamentos que existem no modelo VRF ou VRV, tipo cassete uma via não tem no 1 para 1, cassete duas vias não tem no 1 para 1, alguns modelos de cassete não tem, alguns dutados não tem no 1 para 1, então o VRV a gente tem toda a linha, toda a gama de equipamento e potência que for necessária, a gente tem no VRV, tá? Ou no VRF, e pode se instalar até 32 no Mini ou até 64 no Innova, por sistema, tá bom? Então, vou falar bem rápido para a gente não se perder aqui. Geralmente a manutenção num sistema VRV, a gente vai cobrar aí em torno de 250 por evaporadora, tá? Raio-Wall, mais uns 450 a condensadora, 450 a 500 a condensadora. Se a gente não está trabalhando com nenhum tipo de produto, tá? Às vezes a gente tem dois tipos de produtos legais para estar utilizando no sistema. Uma é o envidraçamento da lataria, tá? É um produto que é utilizado em área naval ou agrícola, tá? Eles aplicam esse produto, por exemplo, na área agrícola, para não pegar aquela sujeira da colheita, né, nas máquinas, no maquinário. Então, esse equipamento ele fica meio que protegido por uma película. E na área naval, eles aplicam esse produto para transportar alguma coisa de navio, que seja ferro, para não ter contato com a maresia. E a gente tem esse produto para aplicar. Eu não vou saber dizer o nome para vocês, eu sei que a Wurt que vende, tá? Eu não sei o nome de cabeça, mas existe esse produto para aplicar. É um envidraçamento da lataria, tá? Então, auxilia bastante, pessoal. Garantia de 2 anos esse produto, tá? Para vocês terem uma ideia. Então, ele dura até 2 anos na lataria. Então, a gente vende esse para o cliente. A gente vende o emborrachamento por dentro também para o cliente. Então, a gente vende esses 2 produtos aí. Depende se a gente utiliza ou não, mas é essa média de valores, tá? Todo VRV aqui, ó, teve uma pergunta. Todo VRV tem startup ou é por conta? O que ele quis dizer com isso, pessoal? Existem algumas marcas que são obrigatórios o startup. O startup é o quê? Vinha um técnico da empresa, após todo o seu processo de pressurização e vácuo, fazer a leitura do equipamento para liberar o sistema para ti. E existem equipamentos que não. Tá? Então, vou ser bem claro para você. Por exemplo, Midea, Carrer, eles não obrigam o startup. Tá? Você tem um pouquinho de conhecimento do equipamento, você vai lá, faz os DIP, muda o DIP lá, e você faz o startup. LG tem que ser credenciado, Daikin tem que ser credenciado. São as 3 marcas que eu trabalho, tá? Eu não trabalho com mais outras marcas, então eu não vou dizer para vocês das outras. Quem trabalha aí, se quiser comentar, fica à vontade. Mas a Carrer, a Midea eu sei que é tranquilo, ninguém cobra startup, mas a LG e a Daikin cobram startup, tá? Então tem que ter um preço ali para vir o técnico, tá? De outro estado, tenho certeza, e vai fazer a leitura do seu sistema, tá? E ele só vai liberar o sistema se você tiver como comprovar a sua pressurização e se você comprovar o seu vácuo, menos 500 microns, tá? Então, você tem que ter comprovado isso aí. E o sistema tem que estar com o cabo shieldado, ele vai conferir tudo, pessoal. Ele vai, da Daikin, inclusive, é isso, tá? O cara vai conferir tudo, tá bom? Então, nos sistemas da Daikin é obrigatório startup. No da Midea, da Carrer, você pode startar sozinho, tá? Mas segue a instalação, é o mesmo passo, tá? Segue a instalação, é o mesmo passo. Estou com o equipamento 12.000 BTUs inverter da Samsung instalado aqui em casa. Sei que com o compressor inverter não desliga quando chega na temperatura desejada, mas o meu está desligando com 25 graus. Olha só, Luesten, Cirilo, o que acontece, cara? Eles falam que o sistema inverter não desliga, tá? Mas pode acontecer. É difícil, mas pode acontecer, tá? Não é que não desliga nunca, não, ele desliga. Se ele tiver numa temperatura boa, se realmente ele vê que não tem necessidade de estar mais mantendo ali 2, 3 mil BTUs, 4 mil BTUs, ele vai desarmar. Não vai nessa que o inverter não desliga, ele desliga sim. Desliga porque eu tenho no meu quarto e eu ouço ele ligar e desligar. Às vezes, quando eu estou acordado, né? Que ali eu tenho um Daikin e quase nem ouço o bicho trabalhar. Ele trabalha do lado da minha orelha, para vocês terem uma ideia. Mas às vezes ele desliga assim, tá bom?
Não vou dizer que não possa ter algum defeito. Pode ser que tenha, se não está gelando, se não está rendendo, mas o inverter desliga também, tá bom? Não é que não desliga o inverter, tá? Ele desliga. Se a temperatura ambiente estiver menor que a desejada, ele vai desligar. Ele só fica na ventilação. É isso aí. Então, gente, ele desliga, tá? Quem acha que o inverter não desliga, quando começar no VRV, pessoal, aqui eu gosto de dizer que não é para amadores. Aqui não tem brincadeira, tá? Porque, olha só, se você errar aqui, isso pode custar... Eu não vou cansar de falar isso para vocês, tá, pessoal? Não vou cansar, sério mesmo. Isso pode custar a sua empresa, pode custar o seu mês inteiro de trabalho e pode custar aí um problema de família por você fazer cagada nesse sistema. Você tem que entender do sistema. Então, eu aconselho você a subir degraus, né? Não querer pegar um foguete e rampar, tá bom? Se especializa no sistema convencional, entenda tudo do sistema convencional, entenda tudo sobre o sistema convencional, tá? Entenda tudo sobre o sistema inverter. Quando eu quero dizer sobre o sistema inverter, entenda tudo. Gente, é assim, ó, a gente não tem que entender da parte eletrônica do equipamento. Muita gente pede, eu tenho que entender de arrumar placa. Não, cara, não. Um técnico em climatização, ele não tem que entender em arrumar placa. Isso aí é um técnico em eletrônica que entende disso aí. Você tem que entender de achar o problema, usar as ferramentas para chegar até naquele sensor, até naquela válvula de expansão, até naquela placa. Isso você tem que entender. Esse é o teu papel, é a tua função. Entender de arrumar placa eletrônica, cara, isso não cabe na nossa alçada. Essa é a liga, esse é o esquema. Entenda, domine o inverter 1 para 1. Saiba reconhecer os defeitos do equipamento. Como é que eu faço para medir a tensão da placa, se é corrente contínua, corrente alternada, AC, DC, corrente, medir um resistor, tá? Resistência. Então saiba utilizar o amperímetro, né, ou multímetro, alicate amperímetro ou multímetro, para fazer todas essas análises, tá? Isso é um técnico de climatização. A partir daí, você parte para as multi. Fez as multi, cara. Fez as multis. Você entendeu as multis, cara. Aí você vai gradativamente migrando para o VRV. Não queira pular direto para o VRV. Primeiro, porque você não vai dominar o sistema. É muito difícil uma pessoa que não domina o sistema ainda, não conhece o sistema ou nunca instalou um sistema, não sabe o mínimo do catálogo, né? Que a gente tem que entender do catálogo do sistema VRV, como é que ele funciona, para a gente vender isso para o cliente, tá? Porque o cliente vai sentir firmeza no que você fala, então ele vai saber se vai comprar com você ou não, tá? Então você tem que dominar basicamente a área comercial do sistema, entender todo o sistema VRV e a partir daí entender toda a sua instalação, porque é bem grande, é diferente, não é convencional, não é uma instalação convencional e são parâmetros rigorosos que a gente tem que seguir para lá na frente não dar problema. Então não é qualquer um que vai chegar no VRV. Não é, tá? Primeiro você tem que entender sobre o equipamento, depois você tem que entender sobre a instalação e depois você tem que vender. Então são 3 pontos aí que você precisa estar no mundo para entender. Lógico, você não vai vender se você não entender. Então tem que andar junto com tudo aí para começar a introduzir isso na tua empresa e no seu mercado de trabalho, tá bom? Então, pessoal, é aquilo que eu digo, né? Conhecimento. Estamos aí passando conhecimento, tá? Eu sei que não é muito, mas a gente passa o que a gente pode. Como tem muitos que querem aprender, eu também aprendo com muitas pessoas também, tá? Então a gente divide esse conhecimento com todos aqui. Muito obrigado a vocês, tá? Quem não segue nossas redes sociais lá. Quem tem o TikTok, vai lá no TikTok, dá uma curtida lá. Valeu!